todos que vão entrando, bem-vindos. Bem-vindos. Boa tarde, boa noite. Vamos dando aqui um olá, como normal, gosto sempre de estar assim mais próximo de vocês e saber onde estão. Boa noite, Cláudia. Como dão boa noite, já sei que estão aqui mais deste lado, Portugal. Goiânia de Goiás, Maria Mendes, Braga. Quem está aqui em Portugal, aqui é feriado hoje. Então, é assim um dia mais descansado. Nem para todos, há quem tenha que trabalhar. Leiria, Brasil. Santiago Cacém, Setúbal, maravilha. Pedro Leopoldo, Brasil, São Paulo, que bom. Brasília, Belo Horizonte, Berlândia, Braga, Porto, Porto também. Bem-vindos a todos, Rio de Janeiro, que fantástico. Mais Porto, aqui o Norte está em força, aqui quem está em Portugal, estou a ver muitas pessoas aqui do Norte. Então, o nosso live de hoje vai ser um bocadinho diferente, no aspecto em que vai ser em inglês, mas não se assustem, eu estou aqui, vou estar a traduzir para vocês. Quem já teve tanto, então tenham paciência que vamos estar com 3 pessoas, comigo somos 4. Então, vai ser traduzir 3 pessoas ao mesmo tempo e passar-vos toda a informação. Tenham paciência comigo se houver aqui um erro ou outro, mas há de correr tudo bem. E vai ser interessante, já estão aqui também. E é isso, para quem já conhece, alguns de vocês que já nos seguem há algum tempo, são capazes de já conhecer a Petra já esteve connosco em vários lives, fizemos lives com ela, até foi, penso que foi um aqui no Instagram e outros foi através do YouTube. Se quiserem ver alguns dos lives antigos, estão lá no nosso canal do YouTube da Unity Portugal. E para quem, portanto, ela também já teve um curso connosco, também talvez já tenham visto a parte, teve um curso gratuito e depois também um curso mais avançado, então alguns de vocês talvez já conheçam o trabalho dela. E a Petra trabalha também com 2 outras pessoas que eu já vos vou apresentar e formam uma equipa fantástica e hoje vamos estar a falar com eles os 3 em junto porque o trabalho coletivo deles é muito bom e é isso, cada um oferece uma perspectiva diferente. Entretanto, para quem, antes de começarmos também, esperamos mais algumas pessoas se irem juntando a nós, para quem não sabe ainda, eu acho que neste ponto já quem nos segue já deve saber que temos estado com o filme do Sabedoria do Trauma, do Gabor Mate, e começámos, portanto foi na segunda-feira, no dia 24, ainda está disponível, vai ficar disponível durante 5 dias, então quem ainda não teve a oportunidade de assistir, ainda se podem inscrever. Hoje também libertámos, espero que tenham recebido, tanto o e-mail, também quem está inscrito recebeu o e-mail, de também uma entrevista que foi feita dentro tanto dos nossos escritórios da Unity, na Suíça, em Basileia, com o Gabor Mate, onde ele está a responder a perguntas e informação também fantástica, tudo o que ele oferece é fantástico, então se ainda não tiveram a oportunidade de assistir, também ainda podem assistir. E também fiquem atentos ao longo dos próximos dias, porque temos mais conteúdo para chegar do Gabor Mate. Vou-vos dar aqui um spoiler hoje, amanhã vamos libertar 5 entrevistas entre o Gabor Mate e outros especialistas de trauma e, portanto, vai ser maravilhoso. O conhecimento que aprendem vai ser muito, muito bom. São 5 vídeos, então não deixem de prestar atenção ao vosso e-mail amanhã e se ainda não estão inscritos, inscrevam-se e ainda vão a tempo de assistir tudo. Temos aqui a Renata a representar a Unity Brasil e qualquer link que seja necessário, ela vai estar aqui a adicionar para nós. Entretanto, vão dizendo aqui nos comentários se já assistiram ao filme, se têm estado a acompanhar tanto esta série de eventos do Gabor Mate e se
E se estão a gostar, claro, vão comentando aqui. Entretanto, já tenho aqui a Petra, o filme falado sobre o trauma. Sim, portanto, o filme do Gabomata, que é a sabedoria do trauma, está disponível, portanto, através do... Renata também, se procurarem aqui a mensagem da Unity Brasil, publicou também aqui o link, mas podem também na nossa bio encontrar o link para a inscrição. É completamente gratuito e o filme já foi libertado na segunda-feira, mas ainda está disponível. Portanto, fica disponível até sexta-feira, então ainda se podem inscrever e depois recebem um e-mail, não só com o link para o filme, mas também o link para os outros bónus. Portanto, hoje foi a entrevista do Gabomate, portanto, com a Unity, e amanhã vão receber uma série de 5 entrevistas entre o Gabomate e outros especialistas. Então, se não se inscreveram ainda, procurem aqui o link que a Renata aqui, que está como Unity Brasil, já publicou aqui nos comentários e também está disponível na nossa bio. Entretanto, Petra, I can see you here, so I'm just going to accept you. And also, if you request to enter, it will be easier to accept you. Okay, and in the meantime, I'll just let Petra in. Hello, hello. Hello. So nice to see you. I'm just going to try to get Matt and Guy to join us as well. I just woke up and they sent me a message. Are we supposed to be live now? Because you and I agreed at 9:30 my time. Oh my God, time. I always get the times messed up with you. Oh no. Okay, well, we can start and then they can join us later. Every time I get the times wrong, it's always when it's with you. I'm sorry. So they are trying to join, so just send them an invite. That would be great. Okay. Yeah, I think I saw Matt here. I think I saw him here. So I'll just translate what we've been saying, so they understand what we're saying. Estava agora a dizer, portanto, a Petra já está aqui connosco e, entretanto, nós tínhamos combinado... a Petra, só para explicar, ela está na Croácia, então para ela são, neste momento, são 9h10, para quem está aqui em Portugal são 8h10, e o Matt e o Guy estão na Austrália. Então os nossos horários são todos, então eles ainda estão a acordar agora. E nós tínhamos combinado, pelos vistos, meia hora mais tarde, e eu enganei-me. Então eles acordaram agora muito repentinamente, porque estão na Austrália, confusos com a hora, e então se vierem aqui assim ainda meio desorientados, I was just saying they're probably going to come with the out of bed faces to join us. I don't know if you can see me. I mean, I have the light and everything, but it seems like it's dark. I can see you from here up. But it's fine. It's fine. Yeah, try to do this maybe. Let's see. Interesting. Okay, we'll go and find that while I adjust this. Can you see them? Okay. So when they, I thought I saw Matt here. If you are here, Matt, if you request to join, it'll be easier to accept than to find you in all the comments. Maybe you're not yet, but if you are, just send a request. Anyway, we'll just continue. Petra, I was just explaining to the public that people already been following us for a while. They probably already know you. We've done quite a few lives together already, and we had your wonderful course. So I'm sure we have people here that have been on your course before. So, but also we have a lot of new followers as well. So so maybe, like, I was going to introduce you kind of all at the same time, but maybe we can do a little bit of warm up, so because we have a lot more coming from you in the future as well, so we can hint that, so they'll get to know, and we'll start by introducing you. Estava aqui, portanto, a dizer à Petra que já tinha começado uma pequena introdução, e para quem já está connosco há algum tempo, que já a conhecem, mas claro que temos aqui muitas pessoas novas que ainda não estiveram connosco anteriormente. E é isso, a Petra, vamos ter um
possivelmente um curso novo com ela também este ano, então ainda vamos ver muito mais dela brevemente. E estava agora a dizer, enquanto esperamos pelo Matt e pelo Guy se juntarem a nós, começamos aqui uma pequena introdução com a Petra para ficarem a conhecer melhor. Petra, so maybe it's like I was going just to do all the introductions, so and then without having to translate, but maybe because it's only us here, it'll be easier for, like, if you introduce yourself and then I'll just translate it to the public, because I'm sure you can talk about yourself a lot better than I can. Oh, then. Oh, maybe not. It's me. But I joined both of them, so I'm not sure what can we do. Okay, I can see they here already. So, okay, so I'm just going to accept them. Okay. Perfect. Okay. Okay. Hello. Hello. Welcome, Matt. Sure, I'm calling you by the right name. Yes, hello, absolutely. Hello. Good morning. Hello. Good evening. Very welcome. So yes, so I'm sorry about the time. You just got out of bed and all of a sudden you have to be here. I got your names wrong. I mixed your names. I got the time wrong. So I'm really sorry. I apologize. So I'm just going to just explain that. Good to know how they roll over there in Portugal. Yes, exactly. So you're prepared for all the prepared to deal with loose. some like unexpected things. Yeah. Estava aqui a dizer, porque além de me ter enganado no horário, também troquei os nomes deles na publicação que fizemos ontem, então até foi engraçado, mas pronto. Petra, I'm just going to just introduce you first, and then I'll get to introduce them then. Like, if you want to add anything, please stop me at any time. So I'm going to be speaking in Portuguese, so they'll, and obviously with three of you and translating three of you is a little bit more challenging. And I have here a podcast expert judging me today, so that'll make my job even harder. Don't worry. I'm joking. Então, a Petra já, portanto, ela é especialista, ela é hipnoterapeuta, trabalha também com terapias regressivas e de vida entre vidas, também é professora de yoga, tem trabalhado como professora de yoga durante muitos anos e foi assim que começou, mas mais recentemente especializou-se mais em terapias, hipnoterapia, terapia regressiva, não sei para quem conhece também, entre vidas. O Guy, ele trabalhou, portanto, ele é do país de Gales. I was just saying, like, are you Welsh, aren't you? And I am moved to Welsh. Australia, yes. Ele é do país de Gales e mudou-se para a Austrália e teve um negócio de nutrição onde, portanto, ele trabalhava mais como entrepreneur, geria um negócio enorme e decidiu parar tudo para começar um podcast, que é um podcast com muito sucesso, onde ele já entrevistou também o Dr. Gabor Mate, entre muitos outros grandes nomes, e neste momento vive também na Austrália. E dedica-se também mais, ele começou a fazer esta ligação também entre a ciência e a espiritualidade. E eles os três formam parte da equipa do Living Flow. E o Matt é terapeuta de som. E ele com certeza vai explicar um pouquinho muito melhor sobre isso, como funcionam essas terapias, e também é outro complemento que oferece aqui à dinâmica quando trabalham os três juntos com a terapia do som. Guys, so I've done all the briefly your introductions very roughly about what you do. So maybe you can, like any of you, or you can all add your own take to it as well, about how did you get to work together, how did you know each other, how did you form this wonderful group, and why the Living Flow. Do you want to do the story since you brought us together? Are you awake? I'm awake, yes. I can speak steady and slow. It's fine. It's essentially, I think we were all going through a transition in our own lives at the time, back in roughly 2017 and 2018. At that stage, I was in the transition of selling my company. I worked in the health and fitness industry for a long time, and I'd been exploring this work for a long time. And I had got to the point where I felt I really wanted to get to the root and the core of the problems, and this work is where it's at, essentially. Yes.
So during that transition, I went to Costa Rica with my wife towards Christmas time. Now, by this time, I had worked with Matt many times, and he was a dear friend of mine, and I'd experienced his work with sound, which had been influential in my life through that search in my own journey. And when we arrived in Costa Rica, we were, I think there would be about 60 people at this retreat. And that's where I met Petra. We'll kill her. Okay, I'll try to remember everything. Vou só traduzir, não sei quantos 27 anos. This translation I'll to remember. apologies. Apologies. Vou estar a traduzir então o que o Guy estava a dizer. Eles conheceram-se, portanto, o Guy vendeu um negócio que ele trabalhou durante muitos anos na área do fitness e depois vendeu o negócio que tinha e ele estava num processo, todos eles estavam num processo de transição das suas vidas, portanto, mais ou menos na altura em 2017 e o Guy já conhecia o Matt e portanto, encontraram-se num retiro na Costa Rica, onde lá conheceram a Petra. Okay, so yeah, I think I've managed to remember everything. So essentially, that's how we met, and getting to know Petra was going through her own transition. She had come to Costa Rica for her changes in her life, I believe, and recognized her for the beautiful soul that she is. And we stayed connected, and we all became very close. And through my own transition, I started running meditation workshops here in Australia by myself. Petra came here on holiday, I think about 6 months later. And by this time, I'd still been starting to work with Matt, not work with him yet, but we'd been talking more and more. And then I said, I think I'd like to run a retreat. Are you interested? And if I was ever going to run a retreat, Petra, you're the first person I'd ask. And she said, yes, let's do it. I'm coming back in January. And then I said, but there's somebody else we have to bring into this retreat, which is Matt. And she said, absolutely. So I went to Matt and I said, Matt, I'm running this retreat. You're the first person I would ask. Oh. Are you going to come? And I know someone I have to bring in. And that's Petra. And I said, yes. So essentially then, Pause, mate. Pause. No, yes. That's okay. That's okay. I'm keeping track of it. It's fine. Portanto, o Guy estava a explicar que, portanto, ele depois, entretanto, como estava a dizer, conheceram-se no retiro na Costa Rica, e continuaram o contacto, conheceram a Petra, gostaram imenso dela, e depois o Guy, quando voltou para a Austrália, começou portanto, a ter os próprios aulas de meditação e a trabalhar com pessoas mais, portanto, com meditação, retiros de meditação, e que houve uma altura que quis fazer, portanto, assim, uns retiros, e convidou a Petra. Portanto, a Petra foi à Austrália de férias e nessa altura perguntou-lhe se ela estaria interessada e ela, claro que disse logo que sim. Depois disse à Petra que queria muito também ter o Matt que se juntasse a eles e claro que ele concordou e foi daí que começaram portanto, a ter uns retiros também. Matt, and then that brings us to when are you going to have here? Why Portugal? You're going to be here soon, aren't you? So, because I think most of your retreats you've been happening in Australia and some in Croatia. And so this time is in Portugal. So we're very, very lucky to have you here. And why did you choose us? Why are we so lucky? I don't even know. How come that we ended up in Portugal? I think it's because of our chef, isn't it? Yeah, center, right? Yeah, we were looking for a retreat space near Croatia, and at the 15 other retreats that we run, we have a chef who comes in regularly to do the work. She's phenomenal, and she had some dear friends who owned this property in Portugal. She says, "You've got to go," and so we took her advice, but through the time of when we were supposed to be there before COVID, and now. The owners of the retreat actually came to our retreat, and so we got to meet them. So now they're now becoming dear friends of ours as well. So it's all just lining up. That's fun. The synchronicity from above is basically the truth of it. Exactly.
So we're so lucky to have you here, and we've been waiting for a while because this has meant to have happened, but then there was like COVID on the way, so you had to postpone, and we finally have you this year. Então, só para explicar, eu estava a perguntar porquê Portugal, e portanto, tem um chefe que trabalham que recomendou fazerem o retiro e sabia, portanto, o sítio perfeito que vai ser em Algesur, no Algarve. E, portanto, as datas são it's from the 16th till the 21st of July, am I right? 10th. No, am I wrong? The day, the name. Okay. I'm asking you all the wrong questions, okay. 10th, 15th of July. 10th to 15th of July, sorry. No, it's me, just I can't remember all the dates. 10th to 15th of July. Vai ser de 10 a 15, vão ser 5 dias, de 10 a 15 de julho em Algesur. Mas pronto, explicamos um pouquinho mais disso à frente. Se alguém quiser saber mais informação, tem informação no link da nossa bio. Mas vou pedir também à Renata para publicar aqui o link nos comentários. I was just saying they can find out more information. We have the link in our bio, but Renata from Unity Brazil, she's also going to post the link here on the comments so people can access it more easily. And then, so trauma is probably one of the things that you always get across to people working with your, that come to your retreats, and it's something common, at least I know with you, Petra. It's very much in line with the work that you do as well. And we actually on this on the course with Gravação, you on the bonus, and you have 3 amazing meditations there and a video to give a bit more support throughout this course as well. So so you're going to be talking a little bit now about this topic, because I think that's something that our public is very interested at the moment, because it's what we've been doing most recently with this. And Guy, you've also interviewed Gravação, so you're probably very, very familiar with the course that we're running at the moment with Gabber. So yes, so I'm just going to translate what I just said and then I'll get back to you. Portanto, estava a dizer que agora vamos começar a falar um pouquinho sobre o tópico do trauma. Portanto, a Petra é especialista, também ela trabalha com muitas pessoas neste aspecto do trauma, principalmente ao fazer, portanto, hipnose e regressões, mas ela também tem dentro do curso do Gravação, portanto, quem quiser comprar o pacote completo do curso, tem bónus da Petra, tem um vídeo e tem também 3 meditações que auxiliam também neste processo. Now, like, what is trauma? I know it's like, because when I used to think of trauma, I used to think of people that go through very traumatic events, and I used to think, okay, so yeah, no, I don't identify, because nothing really horrendous, like very intense, has happened to me. But it's not just that, is it? It's just the very little subtle things that happen in our lives. So I don't know if any of you wants to explore and just explain to people here what is trauma. So eu estava, portanto, a perguntar à Petra o que é o trauma, o que é que eles identificam como trauma. Eu, pessoalmente, durante muitos anos, antes de estar neste trabalho, pensava que trauma era algum evento traumático, assim, algo muito grave que tenha acontecido na vida de uma pessoa. Mas, portanto, claro que hoje em dia tenho noção de que não é bem assim e que o trauma é algo que surge, portanto, nas nossas vidas e que pode ter, às vezes, de algo tão simples, mas que tem um impacto grande na nossa vida. Okay, so maybe I can say a few words about this and then I can let... So trauma is actually a very individual thing, and I can talk in shorter sentences and you can translate. No, it's fine. You can carry on. That's fine. It's fine. So trauma is a consequence of a traumatic event, and each of us can perceive something traumatic, regardless if somebody else wouldn't feel that it's traumatic for them. So it just means that something happens too fast, too soon, or it's just too much for us to handle at a particular moment. And if we don't have resources and capacities to deal with it, then it becomes trauma, and we continue carrying it in our bodies and our subconscious minds without realizing very often that we are still holding the memory that is preventing us from living a life that is free and joyful and healthy.
Okay. Então, a Petra estava a explicar, portanto, o evento do trauma, que pode ser um trauma para nós, pode ter acontecido algo na nossa vida que representa um evento traumático, algo que não conseguimos processar bem na altura, e este trauma para nós podia não significar um trauma para outra pessoa. E que por vezes portanto, estes eventos que para nós são traumáticos ficam no nosso corpo e ao ficarem no nosso corpo não nos vão permitindo ter vidas felizes e vidas que realmente que vivemos a nossa melhor forma possível, porque está lá algo que nos está a travar, de impedir de vivermos dessa melhor forma. Yeah, does anyone else want to add anything, or just that's I maybe add a little bit to that. Two things that I think are important to point out is that, and that's a beautiful definition, by the way, Petra, is that oftentimes, like we try and figure out where this trauma is, we try and think our way to the trauma, but the trauma is actually received by the nervous system, so it's through neuroception, not really our perception. So it's happening on a level below our minds or beyond our minds. And so it's I often refer to my daughter having, when she was 3, we went to visit my brother in the States, and he had just got a new puppy, and the puppy was chasing around, following around. We thought it was really cute, but for her, being 3 and tiny and not understanding dogs too well, she thought it was attacking her, and she internalized it. And she's 11 now, and her nervous system, she still consciously can say, that's a cute dog, I really think those dogs are cute, but her nervous system causes her to lose her breath, get really nervous and anxious when she sees a dog. And it's kind of this dualistic thing, and that's the beauty of the work that we do, is that it's dropping into the nervous system, into the space beyond the mind, and creating a space for that to unwind itself and heal. Yes. There's a lot there, sorry. Yeah, no, it's fine. That's extremely important, yes. And sometimes people may even have things that may have happened to them that they cannot remember, but the body's telling them something, isn't it? Portanto, o Matt estava a explicar, portanto, que além do que a Petra referiu também, porque às vezes o trauma é algo que tentamos processar com a nossa mente e tentar racionalizar, mas muitas vezes fica só guardado através do nosso sistema nervoso, no nosso corpo. E ele estava a dar o exemplo, portanto, da filha quando era mais pequena, quando tinha apenas 3 anos, e tinha um cão pequeno, tanto para quem está no Brasil, cachorro, que lhe estava, portanto, a brincar com ela, a correr atrás, e toda a gente achava, portanto, que era um evento engraçado, porque portanto, o animal querido, mas para ela não entendia, pensava que estava a ser perseguida e que poderia ser atacada. Então, que apesar de agora ser mais velha e tentar, claro, racionar o que lhe aconteceu e dizer sim, é apenas, portanto, um animal muito querido, mas que o sistema nervoso dela não diz isso e ainda continua a ter medo de cães, de cachorros, portanto, mesmo agora mais velha, porque foi algo que o sistema nervoso dela lhe indicou, e isso funciona tudo de forma subconsciente. That's perfect. And so that comes also like to so I think more or less like people understand the concept of trauma and on the especially with everything that they've been learning through and now the last few lessons with the GABA matter and so on. But one thing that people find very difficult is to, once they gain this understanding, so obviously there's things to bring up that people don't even know that's there, like what we just mentioned, when people are just very young, but also like what are the process, what types of, because I think each one of you works with different therapies as well, and you just bring it all together and complement each other very well, but what sort of techniques can be used to help people to deal with trauma and just to take the trauma that's been stored in the body? Who wants to go? I'll start. Yeah. So yeah, so maybe I'll just translate what I just said first, and then you can go. It also gives you more time if you need to think as well, which I'm sure you probably don't. Eu estava a dizer que, portanto, acho que até agora já existe bastante entendimento do que é o trauma, porque muitos de vocês que aqui estão também já têm vindo a aprender ao longo dos últimos dias, também o que já aprenderam com o GABA matem, mas o que existe ainda muita dificuldade, e as pessoas, ao ter essa informação, o que fazer com essa informação, e como começar a libertar
o trauma do corpo. E é isso que agora o Guy vai estar a responder. Beautiful. So naturally, there are many ways that we can start to approach it, but working off what Matt just said, that we need to go beyond the perception, beyond the mind, to the trauma. So the first thing we need to do is get out of the analytical mind, no matter what the processes we are doing. And that is very challenging initially, because we are so conditioned to be doing. And that can feel very suffocating at first, or like to still the mind, because we're so used to listening to our thoughts and our emotions. Yeah. So I feel at the very beginning, we can actually just start to practice, even people, of becoming very aware of themselves, the body, their environment, and just creating a space of being. So between us all, we all use different breathing practices. We will use movement, obviously use sound. Meditation is a place of stillness as well. And that way we can start to recommunicate to the body, and the body has the greatest wisdom that the mind can never process. So the moment we start to allow the body to start bringing awareness to that, we can start to allow a space for the body to want to reorganize itself back to where it naturally wants to be. But because of the trauma, it's continually living in the now from a past experience. So that past experience feels like it's still continuing now in this moment. So ultimately, I'm just going to stop you there, because so I'll go as there's a lot. Yeah, so I get carried away. Once you start, up until now, I think I can manage, but then otherwise I'm going to miss something. Então, o que o Guy estava a explicar é que primeiro temos que fazer a sair da nossa mente analítica, portanto, e eles usam técnicas diferentes, desde a meditação, portanto, a terapia de som e várias técnicas, mas começar, portanto, a ouvir o corpo e deixar o nosso corpo falar, portanto, tentar deixar de analisar as coisas e tentar usar mais usar o nosso corpo para nos passar essas mensagens, porque o que acontece é que o corpo vive ainda no evento do passado, e apesar de estarmos aqui, claro, no momento presente, para o corpo ainda está lá guardada toda aquela informação do passado, e portanto, com estas técnicas, ou usarem, portanto, técnicas desde a meditação, desde a terapia do som, entre muitas outras, é trazer aquela experiência de cima outra vez, para conseguir ser identificada e depois a vir a ser libertada. Yes. You can continue. I'll just finish off and let the other guys speak. Yeah. And the most important thing is, like any traumatic event, is that quite often in the body, because it's living from that past experience now, within ourselves, we don't feel safe. And they can reoccur. So when there's a pressure or an external challenge, we tend to not feel safe and want to clamp down. So we then avoid the challenges or the very thing within the body that wants to reveal itself, to heal itself, to go back to its natural state. So setting up an environment of safety, and then having compassion for ourselves and a love for ourselves, and learning how to even practice that over time. And I love to work with the heart, because, you know, they say that the longest journey is the shortest one, going from the head to the heart. So as we can start to develop techniques to really not only think that we love ourselves, or think that we are grateful for today and have a gratitude journal and different practices, but actually start to embody and feel that. And it's through that practice we can then allow the body to start to feel safe enough, so we can go in and do the work. And when you bring a community of people together, like in a retreat, like we will in Portugal, and we're all coming for very different reasons, but ultimately for the same reason, I believe, is to come back to here. That is the most beautiful space that you can be doing this work in, because when you bring a community of people together, magic happens. Magic happens every single time. That's fantastic.
Então, o que o gajo estava a dizer é que, portanto, o mais importante, as pessoas que quando estão, portanto, que passaram por estes eventos traumáticos não se sentem seguros em si. O que acontece é que qualquer evento que possa vir a acontecer, de modo subconsciente, a pessoa que faz lembrar, que faz aquele gatilho emocional disparar e a pessoa fecha-se e sente que não se sente seguro. E o que é mais importante fazer nestes momentos, claro, é começar a prestar atenção ao corpo para fazer essa libertação, mas é começar a trabalhar com o amor próprio, aprender, portanto, a técnicas de amor próprio, a ter mais empatia, compaixão também por si próprio, técnicas de coerência entre o coração e a mente. Ele estava a explicar, portanto, que a jornada, por vezes, mais difícil é entre o cérebro e o coração, que estão tão perto, mas é uma jornada difícil para muitas pessoas fazer essa ligação. Ele depois também estava a explicar que o poder, portanto, quando tem estes retiros, em que tem este grupo de pessoas que têm esse espaço seguro e as partilhas que são feitas e, portanto, o que é que essa dinâmica também oferece e as pessoas sentirem que é mais fácil fazerem, portanto, essa libertação e que trabalham muito com esse aspecto do amor próprio das pessoas. Portanto, ele até recomendou também a técnica de fazer o journaling, do escrever e da pessoa não só dizer e começar a falar sobre gostar de si próprio, sobre ter mais compaixão, mas começar mesmo a personificar isso e começar a aplicar isso na sua vida diária também, de ter mais compaixão por si próprio. Anyone else want to? You're amazing. I hope I didn't miss anything. I don't think I did. Would you like to add anything to that, guys? Okay. All right. So just have another question. So obviously sometimes all this trauma, it's not always so obvious. So sometimes people get ill. Sometimes it's not just about like having that, like Matt was saying about his daughter being afraid of dogs. So some things can be a little bit more like straightforward. It's easier to identify because you as a parent, Matt, as well, were there and you know what happened. But sometimes people just don't know what happened. And sometimes there's disease that accumulates in the body, which is the most tricky part, isn't it? So how does that happen? How does our bodies get sick? What impact does this emotional trauma can have in our bodies, and what can people do about it? How they can start I know this is we can be talking about this for a very long time because it's very complex, and we've if anyone wants, they can also watch the lives I've had with Petra before, because we've touched on this quite a lot on the previous lives. But if it's just very briefly about like the impact that like trauma can have in our bodies that manifest as getting sick. So I'm just going to translate that first. Portanto, eu estava a perguntar o impacto que o trauma tem na nossa vida a nível de doença, portanto, ficarmos doentes. Porque o que acontece muitas vezes, existem os casos em que, como o Matt tinha referido, da filha estar a ser perseguida pelo cão, pelo cachorro, e às vezes, portanto, ele como pai estava lá, sabe que isso aconteceu, mas muitas das vezes acontecem eventos na nossa vida que nem sempre são tão óbvios, mas que nós ficamos com stress e que ficamos ao longo do tempo, podemos desenvolver doenças. E então, para portanto, fazer esta ligação entre o trauma, entre o stress e a doença. E estava a dizer também para que, portanto, se quiserem procurar no nosso canal do YouTube, temos lá alguns lives que eu fiz com a Petra, em que ela entra mais também nisto em detalhe. E se quiserem podem ainda também procurar esses lives que já estão no YouTube. Okay. Okay, maybe I'll just say a few words and then Matt can continue, if that's okay, Matt, with you. I was going to hand it to you anyway. It's important for us to understand that when trauma happens, or when we cannot handle a traumatic event, two things can happen. One is that we have something that is called explicit memory, and the other thing is implicit memory. So sometimes we remember the event, but the experience got fragmented and we dissociated, and in that way we don't associate any feelings or any other parts of the experience to the memory. So we just consciously remember, oh yes, I had this accident, but actually I'm okay, or I think that I'm okay, or oh yeah, I did lose my
partner or I went through a divorce, but I'm okay. Until later something happens that re-traumatizes us and we totally lose ourselves, not understanding why, because we thought that we are okay. Ok, I'll just translate that first. Portanto, a Petra estava a explicar que existe vários, portanto, memória implícita e explícita de maneiras diferentes de acumular e de processar esses eventos. E por vezes acontece algo na altura e nós achamos que, portanto, o nosso corpo reage de uma maneira que acha, está tudo bem, isto não me afetou, eu estou a lidar com isto bem e que depois, mais tarde, pode acontecer um evento em que vai despertar aqueles gatilhos e que a pessoa não compreende o que é que se está a passar porque não deu muita importância àquele evento naquela altura. Okay, and in other times what can happen is that we cannot remember the event itself, so we are totally unaware that something happened to us in the past. But whenever, for example, something happens, something triggers us, a relationship or conversation with our partner, our boss, or a truck goes by and we this happens like that. This happened. That just then causes some trauma. We don't understand why we get so afraid when somebody says something that we find intimidating, or we don't understand why we suddenly feel afraid and unsafe when actually nothing is happening now. But our body, just saying, in example of his daughter, her body remembers the event, even though consciously she thought that it's okay. She had this encounter with dog and everything, but even maybe she doesn't remember, probably she doesn't because she was so small. So that's the other thing. Our bodies remember and we react, even though consciously we cannot recall the events that actually cause us to feel the way we feel. And that's what really makes us people feel like we're going crazy, because we think that we don't have any reason to feel the way we're feeling or to act like crazy people because, logically looking, everything is okay, but it's not. Yes. What is it? Tanto que a Petra estava a dizer, portanto, ela tinha dado o exemplo anterior em que pode existir um evento traumático que nós nos lembramos e que achamos que está tudo bem, mas que na verdade não está. E também pode acontecer, portanto, o oposto, em que aconteceu algo em que o nosso corpo, tanto como proteção, pode acontecer quando somos muito novos, que não nos lembramos do que aconteceu e que continua a ter um efeito em nós e no nosso corpo passado. Portanto, e as pessoas às vezes têm uma reação a algo e não se estão bem e não entendem o porquê. E pensam que estão a ficar um pouco loucos, o que é que se passa comigo, está tudo bem com a minha vida, porque é que eu me sinto assim, porque é que isto me está a acontecer, será que não estou bem da cabeça? E isto tudo às vezes são porque tudo fica guardado a nível celular no nosso corpo, mas nem sempre nos conseguimos lembrar desses eventos a nível, portanto, consciente e racional, não nos lembramos do que aconteceu, mas tudo fica guardado e tudo continua sempre dentro de nós. So I'll just say one more sentence and then voice can continue. So our bodies and our subconscious minds remember everything we have ever experienced. And that's really important that we understand, even though if we cannot remember anything with our conscious mind. Portanto, a Petra estava a dizer que é muito importante referir que os nossos corpos e a nossa mente subconsciente lembra-se de tudo que já nos aconteceu. Portanto, apesar de não nos conseguirmos lembrar desses eventos, com a nossa mente consciente não há nada que o nosso corpo e que a nossa mente subconsciente não se lembre. Isto é algo muito importante de referir. Okay. So we have problems in relationships or any other area of our lives, our bodies get ill, etc. Now I'll be quiet and voice can Portanto, Petra estava a dizer que isto às vezes depois vem-se refletir mais tarde nos nossos relacionamentos, em qualquer outras áreas da nossa vida e que por vezes às vezes não sabemos o porquê. I don't know if Matt or Guy, if you want to add anything. Matt? Okay. You go, mate, if you got something. No, Petra covered it mainly. Yeah, 100%. Yeah. Okay, so and when this happens, when all this information is stored in our bodies,
and has not been processed. That's when it starts sometimes showing as with disease, and that can manifest in many different kinds with the I don't know, any kind of disease or just stress in general. But then how do you get, obviously this, as I said before, like Petra explained this in a lot more extent, so we wouldn't have time to do this here in this live. But how can, if someone thinks something is not well with their lives, something is not right, and they don't really know why, like Petra just mentioned, where can they start? What sort of things can they start? What sort of therapies, or what's the first step someone can take in order to try to discover themselves what might be happening and to start the process of healing? Portanto, eu estava a perguntar à Petra, portanto, como disse, depois pode tudo isto, todos estes eventos começarem-se a manifestar no próprio corpo como doenças, e se quiserem descobrir um pouco mais sobre isso, como já disse, podem ver os vídeos anteriores que estão no YouTube que eu fiz com a Petra. Mas depois estava-lhe a perguntar, portanto, uma pessoa que queira começar este processo de cura e de autodescoberta e para saber o que é que pode estar errado com a sua vida e que não sabe porquê, como começar esse processo, onde procurar, que tipo de terapias fazer e como começar este processo para identificar esses traumas e poder, portanto, trazer alguma cura para a sua vida. I'll start. That's a very big question with many. Yes, we could be here for days. but many directions, because obviously without the person in front of you, and knowing cases, you can't really obviously diagnose from a question. But one thing that I would like to leave listeners to ponder on, that I constantly, so if there's challenges in our lives, I was only having this conversation yesterday with a podcast guest, Paul Check. Oh, I know. And Paul Check. Yeah. I worked in fitness for many years as well, so I know Paul Check. Beautiful, beautiful. So, and he was saying that our nervous system receives more information in one day than it did in a lifetime before 1900. So 150 years ago. So we are constantly stimulated. So I feel the first step to healing within ourselves is starting to look at and remove the things in our lives that actually aren't serving us. So we can start to breathe out and start to create space to get beyond the mind, all the way back. I think awareness is key. And if we are willing to develop our awareness and develop our emotional intelligence, to have simple practices in place, we then start to find our own inner wisdom that we can start to reconnect with. But we are so disconnected from ourselves because of the way society tends to, the pace it runs at and it governs, and the expectations. We don't allow ourselves that innate wisdom within us to start to learn to develop that relationship. So when we're ill, it can feel very overwhelming at first. But if we start to think about that, and if the body is always in this fight or flight, then I believe the first start to allowing the body to want to repair is to remove the external noise, the external stimulants, and actually start to allow yourself to breathe out. That's fantastic. That's very, very good. Então, o que o gajo estava a explicar, ele diz que até teve uma conversa com uma pessoa que estava a entrevistar para o podcast, que foi com o Paul Check ontem, e que falaram sobre este aspecto também, e que, portanto, hoje em dia nós temos mais informação num dia do que há muitos anos atrás as pessoas tinham durante uma vida inteira. Então, todo este excesso de informação começa também a trazer demasiada pressão sobre, portanto, o nosso sistema, e cada vez temos menos conexão com o nosso corpo e estamos cada vez menos conscientes. E o que ele recomendou é começar, portanto, a tirar algumas coisas da nossa vida que não nos servem, libertarmos de coisas que estão-nos a causar demasiadas distrações e começarmos cada vez mais a conectarmos com nós próprios e cada vez a ter mais essa conexão e consciência do nosso próprio corpo e de tanto nós próprios. Portanto, would you recommend doing that just in general with daily practices like meditation, or are you just talking like in general about
things in our lives, all this excess information, social media, and everything, TV, everything. Both. You know, and ultimately, though, as it starts to reveal, as the inner wisdom will start to reveal us, we'll get a sense of which direction we need to go. Maybe I need to start to clean up the foods I eat. Maybe I need to see this practitioner. I really feel like there's a trauma underlying here. But I think unless we start to remove the noise and create stillness in our lives, we're just throwing darts, and then we're being led by what other people tell us that we need and want. Fantastic. We need guidance and mentorship, but we also need to start to learn to trust ourselves. Absolutely. O gajo estava a explicar, portanto, eu estava a perguntar portanto, como pôr isto em prática, se tem só a ver com praticar meditação ou tem a ver com tudo, tanto o dia a dia nas nossas vidas. E ele diz, portanto, que é as duas coisas, portanto, esse todo, começar a retirar todo esse ruído à nossa volta e cada vez estarmos mais conectados com nós próprios e depois começarmos a ouvir essa sabedoria interior, e essa sabedoria interior nos pode orientar na direção certa. Por vezes, ao estarmos mais conectados com essa sabedoria, podemos perceber que temos que mudar a nossa alimentação. Essa sabedoria, por vezes, pode nos dizer eu tenho que retirar algo da minha vida que não está bem aqui, ou eu preciso de procurar este especialista nesta área. Mas até estarmos a aprender a estarmos mais conectados com nós próprios, que não conseguimos saber para onde ir essa direção. Então, começar a tirar todo esse ruído à nossa volta e começar por aí cada vez mais a ir dentro e procurar a informação dentro de nós. That's fantastic. I think like lots of wisdom, and I think that's just so important, because everyone's just so stressed and busy with our lives. We never stop to even think, let alone to feel. So I think it's just people learning to take time for themselves and just to slow down a little bit. That's very important. Thank you so much. I don't know if you have anything else that you'd like to add on this topic, or just explain a little bit more about the retreat, or if you want to add anything to what I already asked. Yeah. Can I add one last thing to finish that off then, as we're going into the retreat? In my own personal search and journey, retreats have been very important to me because it allowed me to get out of my environment, get away from my day-to-day habits, and place myself somewhere new, which is a great way of starting to see things with a different mind, so we can have that space and that time. But also I forged many friendships over the years and bonded in ways with people that I know I could pick up the phone tomorrow and they'd be there for me. And I might not have spoken to them in a year or two because of the journey and what I've been through together. And that's why I was so passionate about wanting to run a retreat and lean into this work more. And what we've created, I get excited because if people are willing to take that step in and step out of their day-to-day norm, step into the unknown, step into the adventure of possibility as opposed to predictability, then anything can happen. And when you put yourself in that environment with heart-centered souls, like I said before, magic can happen, and I get excited. So if people want to know in here, not here, but here, they need to create some change, this can be a great way of fanning that flame to create the momentum to start to shift in a different direction in their life. Yeah, that's fantastic, because what happens most likely is people want to implement things, but it's so difficult on the day-to-day, because as you said, like they're just still running on the old program, and it's very difficult to get away from that. So having this space to do that with people that are going through the same process is it's very important. O Guy estava a explicar, portanto, que uma coisa que foi muito importante na vida dele foi retiros, porque às vezes quando estamos no nosso dia-a-dia, portanto na nossa vida, é difícil implementar estas coisas, e quando estamos assim num espaço seguro com outras pessoas que estão a passar pelo mesmo processo, conseguimos nos desconectar
de toda essa informação, de todos os hábitos que temos diários e conseguimos estar num lugar completamente diferente, não só a nível físico, mas também emocional. E depois também o benefício de que ele diz que uma das grandes amizades e conexões que fez na vida dele foi em retiros e que tem amigos que, apesar de não ver há mais de um ano, que sabe que em qualquer altura pode pegar no telefone e ligar para eles e têm essa conexão, porque estão ali pessoas que estão a passar pelo mesmo processo, estão no seu aspecto mais vulnerável e que se forjam também bastantes amizades neste aspecto. That's fantastic. And talking about retreats, as I was saying at the beginning, because many people probably just join us later, we're going to have you here in Portugal, in Algesur, from the 10th to the 15th. And so people can still join us, people can still enroll. There's still places left in which they can enroll, and what can they expect if people come and see you there? What sort of things can they expect to experience in your retreat? Mas vou só traduzir isto primeiro. Portanto, estava a dizer que portanto, eles vão ter, quem não ouviu e já entrou mais tarde, a Petra, o Mats e o Guy vão ter um retiro, já me estou a misturar o inglês com o português, um retiro aqui em Portugal, em Algesur, e portanto estava-lhes a perguntar o que é que as pessoas podem esperar, o que é que vão experienciar durante este retiro, e é isso. I've done a lot of talking. I'll let you guys talk. You have, son. I haven't heard Matt as much. No. It's very unusual. It is. Well, I jumped on there, didn't get a chance to grab a coffee or even He's still sorry. 5 a.m. That's entirely my fault. He's still half asleep. No, that's fine. It keeps me on my toes. It helps me to recondition my mind and loosen up. This is good for him. This is good for him. That's it. No, but on the retreat, they're going to get a lot of bad dad jokes from Guy. And I'm not joking. We do lots of amazing things on the retreat. We, like you said, we all complement each other, and the fact that we come from different backgrounds and have different experiences, there's a plethora of tools that we then all together work with. That's meditation, that's mindfulness, that's going back timeline therapy. Like I work with sound specifically. I could talk for days about the sound and the power of sound and how it can actually work with the nervous system. I think at the crux of it, like Guy mentioned before, it's moving from our heads to our hearts. And once you get to the heart, you find the joy, you find the fulfillment, you find the happiness, the bliss, like the connection. All these things that we strive are living in the heart. And on the retreat, we'll give you tools to go from here to here, in a nutshell. That's fantastic. Yes. So, o Matt estava a explicar o que podem esperar no retiro primeiro é piadas sem graça do Guy. I was explaining about the jokes. I was actually saying good. Everything. It's got to land in Portuguese, yes. E depois, assim como eu já tinha dito, eles complementam-se bastante. Cada um tanto trabalha com terapias diferentes. No caso do Matt, tanto a terapia do som, tanto com uma vibração nos ajuda a atingir diferentes estados também. Trabalham bastante com a meditação, entre muitas outras práticas. Mas que o mais importante e o mais essencial é sair da cabeça, ir para o coração, e aí é onde as pessoas, portanto, aprendem a viver com mais alegria e trazer, portanto, esse aspecto de mais felicidade também e de saírem das suas cabeças. Este é o aspecto mais fundamental, mas são usadas práticas diferentes para o retiro. Petra, I've seen like the people that were on our list, like before, like the opportunity to do the 7-day meditation thing, but would it be okay maybe if I share it also on our bio here on Instagram for people are here on this live also to enroll for the meditation challenge? Yeah, okay. Yeah, so they'll get to know you a little bit better, like, because obviously we have a lot of new people here that probably have not received that information yet. Of course. There's one thing that keeps on coming to my mind that I feel it's important here, and that is the most important thing I find that what we provide people is feeling safe. The three of us, each one of us had our own traumas, and we are walking the same path, maybe just a few steps ahead. So we know really inside what people are dealing with.
and we are doing the work ourselves. So we are very conscious and very caring, and the most important thing for us is to make people feel safe and held while they're in the processes we are taking them through. Yes. And I think the most beautiful thing that the three of us do together. Yes, and that's very important because people are very vulnerable in this event, so that's very, very good. Petra estava a dizer que tanto um aspecto que ainda não foi referido e que é mais importante, tanto na visão dela, é que fazem as pessoas sentirem-se muito seguras, porque eles próprios passaram pelos seus próprios traumas e aprenderam também com este processo, então tudo que aplicam foi coisas que vieram, têm vindo a aplicar neles próprios e que entendem tanto o que as pessoas estão a passar, então que o mais importante de tudo para eles é criar esse espaço seguro para que as pessoas sintam essa segurança para poder partilhar e poderem, portanto, aplicar as técnicas que vão estar a ser aplicadas durante o retiro. Eu também tinha referido, porque portanto, eu tinha enviado por e-mail para quem já estava na nossa lista acesso a um programa de meditação gratuito que podem fazer também com eles os três do Living the Flow, e eu vou adicionar isto também na nossa bio aqui e também posso adicionar como um link abaixo aqui da gravação, se quiserem também fazer. Portanto, é gratuito e portanto, são 7 dias de meditações que podem também praticar com a Petra, com o Guy e com o Matt, e que são bastante intensas, então podem fazer também isso gratuitamente. Yes, so just translating what you said, then I was just saying also that we're going to free up the meditation again for people that have joined us later that they haven't had the access to it yet, so they'll get to know your work a little bit better, and then they can find, Renata has already posted the link somewhere here. If Renata, if you can post again the link to the retreat, but it's also in our bio. Portanto, estava a pedir aqui a Renata também para publicar o link, se quiserem saber mais informação sobre o retiro, mas também podem encontrar na nossa bio. Thank you so much, and I'm sorry about all the mistakes, but I'm just giving you a warm-up to Portugal. 100%, yeah. So everything, living on the wild side, so everything is more unexpected to keep on keeping you on your toes. So Amazing. Thank you so much for your time. Thank you, Petra. Like for you, it's late because you're an hour ahead, and for you too, it's very, very early. So I appreciate your time. It's been amazing. So thank you so much for being with us, and I'll see you soon. I'll meet you in person as soon in the retreat, and I hope that we meet some of the people that are watching here, that they can also join us there. Ok, but thank you so much. Estava só, portanto, a despedir-me da Petra e, portanto, a agradecer, claro, porque a Petra está a Petra do Matt e do Guy, ela está na Croácia, para quem não viu desde o início, e o Matt e o Guy estão na Austrália. Então, a Petra já está 1 hora à frente, lá já são 10 da noite, e na Austrália ainda é de manhã muito cedo. Eles juntaram-se a nós aqui, saltaram da cama para estar aqui no live, e estava a agradecer por estarem aqui. Eu vou estar também com eles em julho, e espero que também poder conhecer alguns de vós lá, e se quiserem, portanto, saber mais alguma informação, podem encontrar através do link. Bom, thank you. Bye. Thank you so much. See you soon. Bye. Bye. Bye.